Concurseriano e concurseriana do meu Brasil, voltamos novamente com a continuação das nossas aulas aí do Estatuto do Servidor de Coatis, Rio de Janeiro. Você que vai fazer o concurso de Coatis, seu lugar é aqui, beleza? Então hoje a gente vai falar aqui dos direitos e vantagens, né? Dos vencimentos e da remuneração. É um assunto muito importante para você fazer seu estudo. Antes da gente iniciar as aulas, deixa eu só passar um informe aqui para vocês. A gente tem um material aqui de apoio para você poder treinar fazendo questões, né? Então aqui você tem questões com gabarito e com comentário da questão. Então você pode adquirir esse material. Eu vou deixar esse link na descrição aqui do vídeo e no comentário fixado também, né? Vou deixar aqui para vocês poderem adquirir caso vocês queiram treinar com questões. Preços super acessíveis, preços super legais. Tanto 50 questões do Estatuto do Servidor e 50 questões da Lei Orgânica do município de Coatis, tá? Aqui é a Lei Orgânica do município de Coatis. Também temos nosso combo, né? Você pode comprar o Estatuto e a Lei Orgânica com o preço promocional. Você pode comprar os dois com um preço menor, né, no combo. E também, se você quiser adquirir, né, aqui de acordo com o edital, aqui é o edital. Se você quiser solicitar, por exemplo, 50 questões da língua portuguesa, a gente faz também, tá? 50 questões de conhecimentos gerais, a gente faz para você, beleza? Então, se você quiser adquirir 50 questões aqui do conhecimento, né, da parte dos conhecimentos gerais, você pode solicitar. E também do conhecimento específico, né? De repente você vai fazer para assistente administrativo. Aí você não está encontrando questões relacionadas somente, exclusivamente a isso daqui. Então a gente pega cada tópico desse aqui, ó. Tá vendo? A gente pega cada tópico desse aqui e vai criar 50 questões para você treinar. Então você vai ter um material de estudo segmentado para aquilo que realmente você vai estudar, né? Quando vocês compram os materiais, eles já vêm prontos. Você não sabe qual é o que vai cair, o que você quer. Então aqui você escolhe, né? Aqui na sua questões de concurso você escolhe. Pô, quero dar uma ênfase aqui na parte específica de assistente administrativo. Pô, acho que informática para mim já, né, já é uma coisa que é mais difícil para mim. Então você pode solicitar a partir de 50 questões. Se você quiser 80, 100, você pode solicitar aqui pra gente, beleza? Então, show de bola, sem mais delongas, vamos continuar a nossa aula aqui pra gente dar seguimento aqui ao conteúdo, beleza? Então hoje a gente vai falar de alguns assuntos bem legais. Lembrando, galera, o seguinte, deixa eu sair aqui para não atrapalhar a leitura de vocês. Deixa eu tirar minha cara feia aqui, calma aí. Lembrando o seguinte, galera, aqui o intuito é que você não é para você virar um PhD no estatuto, não é para você dar aula do Estatuto do Servidor. A gente vai pegar os pontos que mais caem em prova e vai passar para vocês, vai explicar para vocês, tá? E aí você potencializa o seu estudo fazendo exercício, fazendo suas anotações, né, fazendo seu fichamento. Então aqui é só para você ter uma luz do que significa o Estatuto do Servidor, né, das licenças, dos vencimentos, das férias, né, da vacância. Então a gente pega os pontos principais, os pontos que mais caem na prova e aplica essa aula para você poder ter uma base. Claro que você precisa ter aí a iniciativa de fazer a leitura do material completo, né? Então aqui a gente coloca você na cara do gol e aí você, né, a habilidade de você fazer o gol é sua, entendeu? Então assim, a gente só está aqui para apoiar você, a gente não está dando uma aula para você se tornar expert em Estatuto do Servidor, né? Aqui é só uma aula para você abrir sua mente, para você entender melhor, para você saber, né, para te direcionar melhor ali pro estudo, beleza? Então aqui a gente vai falar do vencimento e da remuneração. No artigo 40 ele diz o seguinte, ó, vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público com valor fixado em lei. E remuneração, no artigo 41, é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidos em lei. Então, assim,
qual é a diferença dos dois, né? Se a gente for pegar aqui, vencimento e remuneração, eles são termos assim que são frequentemente usados para descrever a compensação financeira recebida por um servidor público. Vencimento é um tipo de remuneração, né? Mas qual é a grande diferença? O vencimento, ele é uma parcela fixa de remuneração, né? Ele é o valor básico estabelecido por lei para o cargo que o servidor ocupa, sem considerar ali as vantagens adicionais. Então é determinado com base na complexidade, na responsabilidade, nos requisitos do cargo, bem como na qualificação do servidor. Então o vencimento ele está muito ligado ali, ele é fixado em lei, né? Ele não pode ser reduzido, então ele está muito ligado ali ao seu salário, né? A gente chama vencimento de salário. Ele é fixado em lei, não pode ser reduzido, né? Então, a menos que haja ali alterações na legislação que regulamenta os salários dos servidores públicos. Então, o vencimento sempre lembre que é o seu salário seco. O seu salário é apenas o salário. A remuneração já vai abranger tudo. A remuneração vai abranger tanto o seu salário como as vantagens pecuniárias, né? Então a remuneração ela vai envolver tudo. A remuneração ela abrange não apenas o vencimento, mas também inclui as vantagens pecuniárias adicionais concedidas ao servidor público. Então essas vantagens podem ser de natureza temporária ou permanente. A gente vai explicar isso. E podem variar de acordo aí com os diversos fatores, como tempo de serviço, qualificação, né, desempenho, exercício de funções especiais, entre outros. Então, exemplo de vantagens pecuniárias incluídas na remuneração são as gratificações, são os adicionais, os prêmios, os auxílios, né? Então é importante ressaltar que a remuneração ela também é estabelecida por lei, regulamentado, né, ou acordo coletivo, e pode variar ali de acordo com a legislação aplicável, beleza? Em resumo, para a gente resumir, vencimento refere-se à parte fixa e básica da remuneração, que geralmente é o salário. Enquanto a remuneração ela vai englobar tanto o vencimento, que é o seu salário, mais as vantagens pecuniárias adicionais, né? Então o vencimento ele é fixado em lei, enquanto as vantagens da remuneração podem ser estabelecidas por outras normas, beleza? Então sempre é bom recordar que o vencimento está ligado ao salário e a remuneração ela vai englobar tudo, porque o seu vencimento é uma remuneração, né? Mas ela vai englobar tudo, ela vai englobar, porque a banca ela vai confundir. Remuneração é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo. Olha só como confunde, né? Remuneração é a retribuição pecuniária exercida pelo cargo? Não, remuneração é o vencimento do cargo efetivo. Então ela vai misturar esses conceitos. Por isso que é bom você entender para que na hora da prova você tenha aí essa visibilidade, né, do que significa o conceito realmente. Beleza? Então, vamos continuar aqui, que a gente vai falar aqui do parágrafo 1, que aqui é super tranquilo. O servidor efetivo investido em cargo em comissão, ó, investido em cargo em comissão, de órgão ou entidade diversa da sua lotação, receberá a remuneração, ó, aqui ele já usa a remuneração, tá vendo? Então, remuneração ele vai receber tudo, tanto o vencimento como as gratificações, de acordo com o estabelecido neste estatuto. Então aqui o que ele quer dizer? Aqui ele está dizendo o seguinte, esse parágrafo 1, ele diz o seguinte, ó, nesse caso o servidor ele vai receber a remuneração de acordo com o estabelecido no próprio estatuto. Então isso significa o quê? Ao assumir um cargo em comissão, em outro órgão ou entidade, né, aqui ele está dizendo, ó, o servidor efetivo investido em cargo em comissão de órgão ou entidade diversa da sua lotação, ó, diversa da sua lotação, ou seja, você está exercendo um cargo, né, em outra entidade, em outro órgão. Então, você continuará a receber sua remuneração com base nas regras e critérios estabelecidos no Estatuto do Servidor de Coatis. Portanto, as disposições referentes ao vencimento, vantagens pecuniárias e demais direitos previstos no Estatuto serão aplicáveis ao servidor nessa situação. Então essa regra busca garantir o quê? Vai buscar garantir que o servidor efetivo,
não tenha perdas financeiras ao assumir temporariamente um cargo em comissão em outro local. Então, vai assegurar que sua remuneração seja mantida de acordo com as disposições estabelecidas nesse estatuto. Show? Ficou claro até aqui? Maravilha, amém. Vamos seguir. Parágrafo 2. O vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens de caráter permanente é irredutível. Então, aqui ele está dizendo o quê? Que o seu salário, né, do cargo efetivo, acrescido das vantagens, existem vantagens também que são irredutíveis, de caráter permanente, né? Aqui são as vantagens de caráter permanente, é irredutível, ou seja, não tem redução, não? Então, essa disposição ela visa garantir a segurança, a estabilidade financeira do servidor público. Então, o princípio da irredutibilidade salarial protege o servidor contra possíveis reduções arbitrárias ou injustificadas em sua remuneração. Assim, uma vez estabelecido o vencimento e as vantagens permanentes em lei ou em normas específicas, eles não podem ser diminuídos sem uma base legal adequada, tá? Então, essa proteção ela é importante para garantir a valorização do servidor público e a manutenção de sua remuneração em níveis estáveis, né? Assegurando ali sua segurança financeira e incentivando a continuidade do serviço público. Show? Beleza. Então, aqui no parágrafo 3, ele diz o seguinte: as vantagens pecuniárias não podem integrar o vencimento base, que somente pode ser alterado na forma da lei. Então, essa disposição ela visa garantir o quê? A transparência e a clareza na composição da remuneração do servidor público. Então, o vencimento base ele é fixado em lei e serve como base para o cálculo de outros benefícios e vantagens pecuniárias que possam ser concedidos ao servidor. Tá? Então, as vantagens pecuniárias não podem integrar o vencimento base. Então, ao estabelecer que as vantagens pecuniárias não podem ser integradas ao vencimento base, a intenção é evitar que o vencimento base seja influenciado por meio da inclusão dessas vantagens. Então, dessa forma, qualquer alteração no vencimento base, né, qualquer alteração no seu salário base, deve ocorrer de acordo com as disposições legais específicas. Beleza? Então, é importante ressaltar que as vantagens pecuniárias, apesar de não integrarem o vencimento base, podem ser parte da remuneração total do servidor, sendo pagas separadamente de acordo com as regras estabelecidas em lei ou regulamentos específicos. Maravilha? Então, aqui no parágrafo 4, ele diz que é assegurada a isonomia dos vencimentos, para cargos de atribuições iguais ou assemelhados à administração pública municipal, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou local de trabalho. Então, no caso, aqui no parágrafo 4, ele diz o seguinte, ó, isso significa o quê? Que para cargos com responsabilidades e atribuições semelhantes, os servidores eles devem receber vencimentos iguais. Por isso que é isonomia, tá? Por isso que é assegurada a isonomia, tá? Então, vai garantir a igualdade salarial dentro da administração pública, beleza? Então, essa isonomia salarial, ela pode ser excepcionada em dois casos específicos, né? Ele fala aqui os dois casos. No caso, vantagem de caráter individual. Aqui ele fala, ó, ressalvadas as vantagens de caráter individual. Essa é uma parte, ó. Então, o que quer dizer isso? Certos servidores podem receber vantagens pecuniárias individuais, como gratificações por desempenho excepcional, adicionais por tempo de serviço, ou outros benefícios que são concedidos de forma específica a cada servidor com base em critérios estabelecidos. Então, essas vantagens podem resultar em remunerações diferentes entre servidores com atribuições semelhantes. E as relativas à natureza ou ao local de trabalho. Então, nesse caso aqui, algumas vantagens podem ser atribuídas a servidores que trabalham em condições específicas, como locais de difícil acesso ou com riscos diferenciados. Então, essas vantagens podem variar de acordo com a natureza do trabalho ou o local onde ele é realizado, resultando em diferenças salariais
entre servidores com atribuições semelhantes. Beleza? Ficou alguma dúvida até aqui? Tá tudo tranquilo? Tudo na paz? Por favor, se você sentir alguma dúvida, deixe seu comentário. Se você tem alguma crítica, também deixe seu comentário. Se você tem um elogio, pode deixar o comentário também, tá? Não se esquece de se inscrever no canal, porque é muito importante para você receber as notificações das aulas e também para você poder curtir o vídeo, né? Para ajudar aí no engajamento do vídeo, para ajudar que essas informações também cheguem a outras pessoas e que a gente possa continuar fazendo esse trabalho maravilhoso aqui para vocês, tá? Parágrafo 5º, nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário mínimo. Então isso quer dizer o quê? O salário mínimo é um valor determinado por lei e é o menor valor que o empregador, né, incluindo a administração pública, pode pagar a um trabalhador como remuneração básica pelo seu trabalho. Então a intenção dessa disposição é assegurar um patamar mínimo de remuneração para todos os trabalhadores, incluindo os servidores públicos, né? Então essa garantia tem como objetivo proteger os servidores de receberem remunerações inadequadas ou insuficientes para atender suas necessidades básicas. O salário mínimo é estabelecido levando em consideração fatores como custo de vida, a inflação, a política econômica do país ou região. Beleza? O servidor poderá, aqui no artigo 42, perderá, né? Deixa eu voltar aqui que eu baguncei tudo. O servidor perderá. Então ele vai perder o quê? A remuneração do dia em que faltar o serviço sem motivo justificado. Então naquele dia que você faltou, né, você perde, você é descontado, né? Você é descontado, a sua remuneração é descontada se o motivo não for justificado. Se for justificado, não é descontado nada, tá? A parcela de remuneração diária proporcional, então o servidor perderá a parcela de remuneração diária proporcional aos atrasos, ausências justificadas e saídas antecipadas, salvo na hipótese de compensação de horário, se houver a possibilidade, até o mês subsequente ou da ocorrência a ser estabelecida pela chefia imediata. Então, o que ele está dizendo aqui, né? No caso, isso significa o quê? Que caso o servidor ele atrase, ou ele se ausente, ou saia mais cedo do trabalho, a remuneração correspondente a esse período será descontada, né? A menos que haja uma possibilidade de compensação de horário estabelecido pela chefia imediata. Então, a compensação de horário permite que o servidor compense as horas não trabalhadas em outro momento, evitando o desconto da remuneração. Show? Beleza, aqui o parágrafo único ele diz: as faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou de força maior poderão ser compensadas a critério da chefia imediata, sendo assim consideradas como efetivo exercício. Então aqui no caso ele está explicando, né, que as faltas justificadas, aquelas que você, por exemplo, levou algum tipo de atestado, né, decorrente de caso fortuito, que são eventos imprevisíveis, né, eventos inevitáveis, ou de força maior, que são eventos externos também, que são irresistíveis, que, né, não está no nosso controle, poderão ser compensadas a critério da chefia imediata. Então, nesse caso, as faltas justificadas serão consideradas como efetivo exercício, como se você estivesse trabalhando, né? O servidor não terá descontos na remuneração. Então, essas regras têm como objetivo incentivar a assiduidade, a pontualidade do servidor no cumprimento ali de suas obrigações no trabalho. Show de bola? Então aqui a gente vai seguir aqui, por quê? Porque essa parte aqui, ela é importante como todas as partes, né? Mas assim, a gente percebeu que não cai em prova, né? A gente vai falar das vantagens, né? Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens: indenizações, gratificações e adicionais, progressões, cesta básica, salário família, adicional de qualificação. Então aqui seria bom você dar uma lida, né? É um assunto assim bem tranquilo de se entender, mas a gente percebe que cai muito pouco em provas. O que cai é esse daqui, ó. Ele vai explicar aqui, ó, das diárias, ele vai explicar tudo certinho. Deixa eu colocar aqui para a gente dar seguimento, porque a gente vai colocar você para das férias.
Aqui a gente vai falar das férias, que também é um assunto assim recorrente em prova, tá? Então eu sugiro que você faça a leitura do estatuto, não tem problema, tá? Então a gente vai colocar você aqui com os assuntos que mais caem em prova. Das férias então, né? Então as férias, no artigo 82, ele diz que o servidor fará jus ao direito de férias após cada período de 12 meses de efetivo exercício na seguinte proporção. Aqui ele diz 30 dias corridos quando não houver faltado ao serviço mais de 5 vezes injustificadamente. Então você vai tirar férias de 30 dias corridos, caso você não tenha faltado ao serviço mais de 5 vezes injustificadamente. Então se você faltou 5 vezes, você não tira 30 dias, né? Se você faltou 5 vezes e justificou essa falta, você tira 30 dias. Se você não faltou nada, tira 30 dias. Agora, se você faltou 5 dias, ele não está especificando aqui que são dias intercalados ou seguidos, né? Então, se faltou 5 dias, significa que faltou 5 dias no mês. Dia 1º você faltou, dia 15 você faltou, dia 20 você faltou, completou 5 dias aí de faltas. Você não vai tirar 30 dias, só se a falta for justificada, tá? 24 dias corridos, quando houver tido de 6 a 14 faltas não justificadas. Então, se você tiver entre 6 a 14 faltas não justificadas, você tira um prazo de 24 dias, tá? 18 dias. Lembrando que é 24 dias corridos. A banca com certeza vai colocar 30 dias úteis ou 20 dias, ela vai confundir de alguma forma, tá? 18 dias corridos quando houver tido de 15 a 23 dias de falta justificada. Mas a administração pública é uma mãe, né? Você vai faltar 23 dias, mas mesmo assim vai tirar 18 dias corridos de férias. Então, quando houver tido de 15 a 23 faltas não justificadas, tá? 12 dias corridos quando houver tido de 24 a 32 dias de falta não justificada. Então, você tira aqui 12 dias corridos. Show? O servidor que tiver mais de 32 dias de falta justificada durante o período aquisitivo de férias perderá o direito dessas férias. Então, se você, servidor, tiver mais de 32 dias de falta injustificada durante o período aquisitivo de férias, perderá o direito dessas férias. Show? Maravilha. Então, vamos seguir aqui. Vamos seguir aqui para as licenças. A gente vai falar das licenças, que é o artigo 86. Então, conceder ao servidor as seguintes licenças para tratamento de saúde. Aí aqui ele vai explicar no artigo 88 o que significa esse para tratamento de saúde. Então, será concedido ao funcionário licença para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício, com base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus. Então, aqui no caso, deixa eu ver quantos minutos tem de aula aqui, beleza? Então, aqui no caso, será concedido a licença, né, de saúde. Então, o funcionário ele será concedido uma licença para ele para tratamento de saúde, tanto a pedido como a de ofício. Então, a pedido é quando o funcionário pede. De ofício é quando a administração, ela mesma já entra com o pedido de tratamento de saúde, a licença com o tratamento de saúde. Como é que ela faz isso? Às vezes você está internado, você não tem como dar entrada. Então, a administração pública ela entra com um ofício para te dar essa licença. Com base em perícia médica, né? Vai ter que ter a perícia médica para entrar nessa licença aqui, sem prejuízo da remuneração a que fizer juiz. Então, a banca ela vai colocar muito disso aqui, para tratamento de saúde sem prejuízo de remuneração. Ela vai colocar com prejuízo de remuneração. Então, prestar atenção nisso aqui, que isso aqui também é importante, tá? Beleza? Aqui no artigo 89, para atestado até 15 dias, a inspeção será feita por médico do trabalho, podendo ser realizada por junta médica oficial em casos específicos. Se por prazo superior a 15 dias, deverá ser feita preferencialmente por junta médica através de boletim de inspeção médica, ou BIM, conforme indicação técnica.
Então, de acordo com esse artigo, a inspeção médica ela vai ser realizada por um médico do trabalho para atestados com duração de até 15 dias. Então, isso significa o quê? Que para atestados de saúde com até 15 dias, o funcionário deverá ser submetido a uma avaliação médica realizada por um médico do trabalho. Em casos específicos, quando necessário, a inspeção médica pode ser realizada por uma junta médica oficial, que é composta por mais de um médico especialista na área em questão. Então, essa medida visa garantir uma avaliação mais detalhada e precisa da condição de saúde do funcionário. Beleza? No entanto, se o atestado tiver duração superior a 15 dias, a inspeção médica ela deverá ser feita preferencialmente por uma junta médica por meio de um boletim de inspeção médica, né, conforme indicação técnica. Então, isso significa que para atestados de saúde com mais de 15 dias, é recomendado que uma junta médica composta por especialistas realize ali a avaliação do funcionário e emita um boletim de inspeção, um boletim de inspeção médica para documentar a condição de saúde e a necessidade da licença. Show? Beleza? Aí aqui, né, ele vai falar da licença gestante. Então, será concedida a licença à funcionária gestante por 180 dias. Tá? Antes era 120 dias, mudou para 180, que equivale mais ou menos aí a uns 6 meses. Tá? 180 dias consecutivos sem prejuízo da remuneração. Sempre lembrar disso aqui, ó, sem prejuízo da remuneração. Tá? Beleza, esse aqui é o artigo 92. Então, essa licença é assegurada às funcionárias gestantes como forma de garantir a proteção e a saúde da mãe e do bebê, bem como favorecer ali o vínculo familiar, né, o cuidado com a criança nos primeiros meses de vida. Então, é importante ressaltar que a duração da licença gestante pode variar de acordo com a legislação específica do país. Nesse caso aqui, como a gente está estudando o Estatuto do Servidor, são 180 dias, tá? Então, a licença maternidade poderá ter início no primeiro dia do 9º mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica. Então, o que quer dizer isso aqui? O parágrafo 1, ele vai dizer o seguinte: a licença maternidade, né, poderá ter início no primeiro dia do 9º ano do mês de gestação. Isso significa o quê? Vamos lá, vamos entender. Vamos supor que a mãe ela fique grávida. Claro, para tirar a licença maternidade, a mãe tem que estar grávida, né? Então, aqui, no parágrafo 1, ele vai dizer o seguinte. Ele está dizendo o seguinte, ó, a licença maternidade, ou seja, você vai tirar a licença. Quando você tirar essa licença, significa que normalmente a licença maternidade tem início no primeiro dia do 9º mês de gestação. Então, 9º mês é o quê? É quando você está praticamente nascendo o bebê, né? Então, no 9º dia do mês, no primeiro dia do 9º mês, a licença maternidade tem início. O que geralmente corresponde ao período próximo ali no final da gravidez, beleza? No entanto, é importante ressaltar que caso haja uma prescrição médica indicando a necessidade da antecipação da licença maternidade, ou seja, às vezes o filho nasceu prematuro, vai nascer prematuro. Então, se houver a necessidade da antecipação dessa licença, a funcionária gestante poderá iniciar a licença antes do 9º mês de gestação, tá? Mas a antecipação da licença maternidade é por prescrição médica. Então, pode ocorrer em casos em que a saúde da gestante ou do feto esteja comprometida, né, ou havendo a necessidade ali de repouso, cuidados específicos, antes do período estabelecido inicialmente. Então, é importante destacar que as regras e condições relacionadas à licença maternidade podem variar de acordo ali com os acontecimentos da gravidez. Então, a pessoa só tira a licença maternidade antes do primeiro dia do 9º mês se houver uma prescrição médica, né? Se houver ali um aval ali do médico dizendo, olha, ela precisa
de cuidados especiais, então seria bom ela já pegar essa licença antecipadamente. Então, com essa prescrição médica, ela fica liberada para esse tipo de procedimento. Show? Aqui no caso do parágrafo 2, no caso do nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto. Beleza? Aqui no artigo 93, pelo nascimento do filho, o funcionário homem, né, sexo masculino, terá direito à licença paternidade, presta atenção nisso aqui, de 30 dias consecutivos. 30 dias consecutivos, tá? Então, pelo nascimento do filho, o funcionário, né, terá direito à licença paternidade por 30 dias. Show de bola? Aqui é a licença por motivos de doença da pessoa da família, mas eu vou deixar isso aqui para depois, porque senão a aula vai ficar muito longa, né? A gente já está aqui com 30 minutos de aula, então eu vou deixar essa parte aqui para a próxima aula, tá? Então deixa eu só pegar essa parte aqui, ó. Para amamentar o próprio filho até a idade de 6 meses, a funcionária terá direito, durante a jornada de trabalho, 1 hora que poderá ser parcelado em 2 períodos de meia hora, tá? Então isso aqui é tranquilo de entender, né? Ao servidor adotante, desde que requerido, será concedida a licença adotante remunerada, nos mesmos prazos estabelecidos para a licença maternidade e paternidade, conforme nesse caso, para o devido ajustamento do adotado ao novo lar. Então, no caso, se você adotar alguém, né, desde que requerido, você vai ser concedido aqui a licença adotante remunerada, tá? Nos mesmos prazos estabelecidos para as licenças maternidade, ou seja, 180 dias, e paternidade, 30 dias, conforme cada caso, para o devido ajustamento do adotado ao novo lar. Então, você tem os mesmos direitos se você adotar uma criança, tá? A licença aqui no parágrafo único, a licença adotante ao servidor só será deferida após a comprovada situação do adotante. Então, você tem que entregar a documentação, tudo certinho. Então, a licença adotante, a licença adotante ao servidor só será deferida após a comprovada situação de adotante. Show? Então a gente fica por aqui, já já a gente volta para falar aqui da licença por motivo de doença em pessoa da família. Beleza? Muito obrigado pela atenção de todos, aquele abraço, e não se esqueça de se inscrever no canal, porque algumas pessoas estão me dizendo que quando se inscreve no canal, ela passa no concurso. Então vamos estabelecer essa conexão, vamos criar essa corrente do bem e vamos para cima até a posse. Beleza? Muito obrigado, aquele abraço e tchau!